Olá, pessoal. Olá, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando neste momento. Estamos começando, nesse momento, o módulo 2, né? E, na realidade, já enfatizando a vocês que o módulo 2 é um módulo dedicado, como nós já tínhamos programado, né? À geografia urbana. É um módulo extremamente importante. A geografia urbana foi uma das grandes obsessões do trabalho do professor Milton Santos, né? Se dedicou muito a estudar o espaço urbano, em especial o espaço urbano periférico, e é nessa praia que nós vamos navegar nesse momento. Eu não sei se o pessoal que está... A Helena está por aí, se conseguiram acessar, me dê um retorno aqui no Telegram, para a gente ver se está tudo bem. Luiz também, que está na área aí, só me dá um toque aí, um salve aí, para ver se vocês estão acompanhando. O processo, está aqui, Luiz está falando que está tudo ok. O processo hoje que nós vamos abordar é um processo ligado a Helena conseguiu acessar, então está ótimo. Ao processo da urbanização periférica, pessoal. Então, assim, hoje é um encontro importante, a gente está abrindo as aulas, né, que vão configurar a análise do espaço urbano, nessa perspectiva do professor Milton Santos, e o que, basicamente, então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa apresentação, nós podemos colocar o seguinte: então, estamos aí dentro desse contexto, analisando, né, o contexto da urbanização periférica. É um contexto importante, porque hoje o fenômeno urbano, que é um fenômeno mundial, ele é um fenômeno que se consolidou na periferia, no terceiro mundo, né? O fenômeno urbano, ele é cada vez mais um fenômeno que se destaca no terceiro mundo. Daqui a pouco a gente apresenta aqui alguns números. Essa é uma imagem aí que eu capturei de Calcutá, uma verdadeira loucura, né? Ou seja, aí é que se afirma os padrões de urbanização naquilo que o Milton Santos propõe nesse livro aqui, que já fica a recomendação para vocês, que é o Urbanização Desigual. Né? Depois eu já devo anexar aí o roteiro e a bibliografia para vocês. O Urbanização Desigual, esse livro importantíssimo, interessantíssimo, é um livro publicado em 1982. Alguns, né, se você pegar, ele está cheio de bases estatísticas. Essas bases estatísticas, elas estão, claro, desatualizadas, mas o que é mais importante é vocês entenderem a evolução dessas bases. Ou seja, o que ele já estudava ali nos anos 70, nos anos 80, como esse processo de urbanização periférica, e a gente pode dizer que o Milton foi um pioneiro nesses estudos, e por isso que, evidentemente, ganhou todas as premiações que ganhou, inclusive o prêmio Walter Lud, muito se deve a isso, porque ele foi o cara que estudou o fenômeno urbano periférico. Quando vocês podem fazer testes, quando canadenses, alemães, franceses, norte-americanos vão publicar, por exemplo, sobre fenômenos urbanos periféricos, é um desastre, normalmente. É um desastre. Porque o Milton, ele mudou muito essa configuração. Evidentemente, por quê? Isso é uma pergunta que ele lança aqui na introdução desse livro. É uma pergunta muito importante. Pode-se comparar o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos
com o processo levado a cabo nos países industrializados por ocasião do início da Revolução Industrial? Nós podemos fazer essa comparação? Nós podemos construir um paralelismo entre a evolução das cidades, a evolução do fenômeno urbano nos países centrais, então o processo de urbanização da Inglaterra do século XVIII, XIX, o processo de urbanização do Japão, o processo de urbanização dos Estados Unidos, com o processo de urbanização verificado agora na África, com o processo de urbanização verificado agora no continente asiático. Podemos fazer essa comparação? Porque o que existia nos anos 50/60, nas teorias urbanas, era um olhar, como em vários outros campos, né, das áreas sociais, um olhar pautado no eurocentrismo. Um olhar pautado no eurocentrismo, como se os processos de urbanização da periferia fossem meros estágios dos processos que foram avançados nos países desenvolvidos. Tanto é que este erro persiste. E me permitam aqui o desabafo de um velho professor de geografia, que os materiais didáticos, os livros, os próprios vestibulares, né? E até mesmo, se você pensar em algumas ementas aí de matérias de graduação, ainda insistem nesse paralelismo. Ainda insistem. Não existe a menor possibilidade de você fazer um comparativo de um processo de urbanização que se afirma, atenção, o processo de urbanização se afirma lá no século XVIII, XIX, com o processo de urbanização que está acontecendo agora, na Nigéria, por exemplo. São contextos completamente diferentes. E de um processo, vamos dizer assim, pioneiramente, foi o Milton que desenvolveu esse tipo de raciocínio. Tanto é que eu vou anexar depois lá na nossa página, no caderno, que, aliás, vamos trocar mais ideia, pessoal, nesse grupo, vamos colocar mais opiniões, eu vou trazer mais materiais, esse grupo está muito morto. A intenção também é promover debate, é que vocês participem, né, que vocês tragam opiniões, sugestões, né? Vamos circular mais essa palavra aí. Mas é importante que se vocês não assistiram, é fundamental assistir uma palestra que ele dá da Universidade de Granada. Isso está no YouTube, depois eu vou colocar o link aqui. É elucidativo. E ele conta uma história, porque ele tá bem solto, né? E ele conta a história, que é o seguinte, que quando ele chegou na França, se não me engano, foi em Toulouse, e ali os orientadores, com toda essa pompa eurocentrista, orientando ele nas linhas de pesquisa lá, e ele solta essa. Enquanto eu fui um menino bem comportado, estava tudo muito bem, né? Então, enquanto eu seguia lá, né, os preceitos dessas linhas de pensamento sobre o fenômeno urbano, lá nos países, na França, tudo bem, né? Mas ele acabou vendo que o processo era completamente diferente daquilo que se defendia nas academias e nas universidades francesas, e começou a desenvolver uma rebeldia intelectual e acadêmica, que isso eu adoro nele, né? E aí ele começou a ser segregado em Toulouse. E eis que aparece na vida dele um cara chamado Yves Lacoste, que convida ele para trabalhar em Sorbonne. Justamente o Yves Lacoste, que pesquisou bastante sobre o subdesenvolvimento. Aliás, também um membro da geografia crítica, para aqueles que não entendem as correntes de pensamento geográfico, a geografia crítica é essa geografia, essa corrente da geografia, né, que, de uma forma sucinta aqui, que defende exatamente o engajamento dos geógrafos, exatamente nessas situações sociais, né, das desigualdades sociais, das desigualdades que estão escritas no espaço.
Helena, a pergunta do slide e suas reflexões se aproximam muito dos estudos que embasam a ideia de cooperação sul-sul, trabalhado por Boaventura. Fantástico, Helena, fantástico. Isso também, há uma convergência, né, de teses nesse sentido, porque essa cooperação sul-sul, engraçado, né, que quando a gente estava vendo lá o módulo de globalização, ele usa uma expressão, Helena, que é a centralidade da periferia. Muito interessante isso, né? Exatamente esse arranjo sul-sul, o arranjo a reconfiguração das relações internacionais nos últimos 20 anos, mostram muito, né, essa ideia da centralidade da periferia. Então, essa questão, né? A nossa questão é essa hoje. Né? Em que sentido nós demarcamos o processo de urbanização, as diferenças e as dinâmicas do processo da urbanização periférica, do processo da urbanização dos países subdesenvolvidos, com o que efetivamente foi conduzido nos países desenvolvidos. Tá? Bom, só para termos uma ideia, né, um trabalho assim, vamos lá, uma apresentação estatística aqui. Nós temos as maiores populações urbanas mundiais aqui. E o que se configura é o seguinte: das 10 maiores populações urbanas, em aglomerações urbanas, porque isso aqui não é só a população do município núcleo, né, de uma cidade, mas de uma aglomeração que, na realidade, é o que o Milton chama de organismo urbano, né, que ele dava essa definição como organismo urbano, e que nós, hoje, chamamos de regiões metropolitanas. Tá? Que, na realidade, são cidades, uma rede urbana intimamente costurada, uma rede urbana que funciona como se fosse realmente uma cidade só, não tem o menor sentido, né? Você marcar separações, por exemplo, entre São Paulo, Santo André, São Bernardo, né? Quer dizer, esse monstro que é a região metropolitana de São Paulo, e esses arranjos urbanos, né? Vejam que dos 10 maiores arranjos urbanos, aglomerações urbanas do mundo, apenas 2 estão em países ricos, que é a situação sui generis do Japão. Tóquio aí com 37 milhões, vai ser ultrapassado, tá? Vai ser ultrapassada por Delhi e Xangai em pouco tempo. Osaka, com 19 milhões. A tendência é que até metade desse século, as maiores aglomerações urbanas do mundo estejam na Ásia e na África. Vejam que na América Latina ainda São Paulo e México se mantêm, mas a velocidade de crescimento é espantosa, espantosa. Só para a gente ter uma ideia, né, que esse fenômeno, em 1950, nós tínhamos 86 cidades com mais de 1 milhão de habitantes no mundo. Em 2005, já são 400 cidades. E agora, já são 550 cidades acima de 1 milhão de habitantes. E 95% desse crescimento urbano no mundo estão nos países periféricos. Tá? Isso é muito significativo, extremamente significativo. Veja que Londres, se você pensar o crescimento de Londres do início do século XIX, que foi a configuração do processo de urbanização. Lembrando que o processo de urbanização é um processo que tem início, meio e fim. Porque a urbanização é quando você tem um processo em que a taxa de crescimento da população urbana supera a taxa de crescimento da população rural. Então, no processo, na configuração da urbanização dos países europeus, pegando como exemplo a cidade de Londres, de 1800 a 1900, a cidade de Londres aumentou a sua população em 7 vezes. 7 vezes. Quando você pega a cidade de Lagos na Nigéria, que realmente é impressionante o crescimento dessa cidade, né? Lagos aumentou em 40 vezes a sua população em
menos de 60 anos. Isso é importante, muito importante, a gente configurar que, se olharmos para os processos de ritmo de crescimento, se olharmos para os processos processos de evolução das cidades, de processos de conformação dessas cidades, completamente diferente, um fenômeno urbano completamente diferente do que aconteceu no século XIX e início do século XX nos países ricos. O Luiz está aqui. Ô, mestre, qual é a técnica utilizada para uma pesquisa como essa do que é urbano, cidade? É bom até você ter colocado isso, viu, Luiz? Porque os critérios para se definir o que é população urbana e o que não variam muito de país para país, de censo para censo. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma surrealidade, né? Que é surreal o critério que se utiliza aqui, que é um critério político-administrativo. Nosso critério é político-administrativo. A população residente na sede do município, naquilo que se considera como perímetro urbano, independente, tá, do seu tamanho, independente da funcionalidade urbana, independente disso, é recenseada pelo IBGE como população urbana. Né? Então, isso, o Milton, inclusive, faz uma crítica séria a isso, demonstrando o papel das pequenas cidades ou das cidades locais no processo de crescimento da população urbana. E nessa confusão que se faz entre o que é população rural e o que é população agrícola. Porque a população, muitas vezes, trabalha na agropecuária e reside em pequenos núcleos urbanos. O papel da formação, né, dessas cidades nesse sentido. Então, eu diria a vocês que os critérios são variados. Por exemplo, no Canadá, se considera como aglomerações urbanas aquelas aglomerações acima de 50 mil habitantes. Então, você tem um critério demográfico. Na China, eles têm um critério que é o critério de funcionalidade. Ou seja, o PIB do município tem que ter pelo menos, na sua composição, tem que ter pelo menos 40% de produção do setor secundário, que é a produção industrial. Então, varia muito. Os pesquisadores, e aí nós estamos falando de pesquisa na área urbana, também utilizam várias metodologias. O que é mais seguro, viu, Luiz, quando a gente está pesquisando isso, inclusive esses dados, eu tenho cuidado de trazer, inclusive pensando nos relatórios das Nações Unidas. Aí nós temos uma referência mais importante, né? Porque aí nos relatórios das Nações Unidas e a metodologia que eles usam um critério demográfico, que são aglomerações acima de 20 mil habitantes. E aí realmente dá para a gente ter uma noção mais clara disso. Então, estamos vendo que aqui o negócio realmente é diferente, não é? Bom, e isso, esse crescimento das cidades e essa concentração cada vez maior dessa população nessas áreas urbanas, e uma concentração significativa, traz uma série de mudanças, que são mudanças de âmbito global. Essas cidades periféricas, que não são vendidas, né? A imagem dessas cidades não é vendida. Isso não está no famoso cartão postal. Né? Não é a cidade desejada pelo turismo internacional. Mas essas cidades são extremamente importantes. Por quê? Não se esqueçam da expressão, que eu gosto muito dessa expressão do Milton, quando existe gente junta, produz cultura. E nunca, né, na história da humanidade, teve tanta gente junta. Então, a produção de cultura, olha, imagine o processo, a produção de técnica, o trabalho, a criatividade, ela está partindo dessas cidades. Ela parte dessas cidades. E aqui nós estamos vendo um protesto em Nova Delhi, um protesto dos famosos Dalits, né? Os chamados intocáveis, contra abusos, contra violência, inclusive, e um protesto
numa mega cidade, que é Nova Delhi, uma cidade que passou de 20 milhões de habitantes. Então, o que permite a essas pessoas estarem exatamente nesse momento manifestando um repúdio a quê? As condições tradicionais da sociedade, é uma ruptura das tradições. Então, esses jovens indianos, eles estão conduzindo uma revolução na Índia. Atenção, isso é uma revolução na Índia. Não é à toa. Quando a gente... É impressionante, né? Quando as pessoas não dão importância nisso. Não é à toa que quando a gente fala de tecnologias de informação, os grandes cérebros ligados à produção da tecnologia de informação saem da onde? Da Índia. Os melhores analistas de sistema do mundo que trabalham no Vale do Silício são indianos. Então, é muito importante a gente entender que isso representa grandes mudanças políticas, grandes mudanças. Outra, aqui nós temos uma foto importante da Praça Tahrir, o Cairo, que é outra mega cidade africana, né? Nós estamos falando de uma cidade também, né, de aglomerações urbanas que já superam 20 milhões de pessoas. O Cairo é uma cidade fantástica, né, em termos de produção de cultura, de política no mundo árabe. O que acontece, os chamados ventos da primavera árabe que atingiram e tiveram a praça como centro. Tá certo que a primavera árabe não conseguiu mudar as estruturas políticas egípcias. Não conseguiram democratizar o Egito. Mas o caldeirão continua fervendo. Então, a praça está aí. Né? A praça está aí. Então, são fermentações. Fermentações. Como eu já disse a vocês, o Milton ele gosta muito de usar, né, essas expressões, essas metáforas, eu acho muito interessante. É um livrinho fininho, né? Um livrinho fininho. Fica a dica aqui, ó, Pensando o Espaço do Homem. Esse livro aqui é um livro, assim, tipo, Natureza do Espaço por Outra Globalização, e esse livrinho aqui, ó, Pensando o Espaço do Homem. Gente, vai por mim. Leiam esse livro, assim, com cuidado, com atenção. São 80 páginas. Impressionante. Impressionante. Porque esse é o espaço do homem. O espaço do homem, agora, é o espaço urbano. Atenção, nós estamos vendo, nesse momento, os estudos de demografia já mostram que a população rural chegou ao seu ápice de crescimento. A partir de agora, a população rural só encolhe. E o mundo urbano, um mundo cada vez mais urbanizado, traz uma série de desafios. Como é que nós vamos gerenciar isso? Esses desafios, que são desafios econômicos, são desafios culturais, são desafios políticos, são desafios sociais. O que, evidentemente, é a situação, por exemplo, de regiões como essa, que nós estamos vendo as favelas flutuantes da cidade de... É uma cidade flutuante, é um negócio louco, chamada Makoto. É uma cidade da região metropolitana de Lagos, na Nigéria. Ou seja, nós conhecemos essa realidade. Inclusive, na nossa aula de cidade caótica, o nosso grande centro de análise vai ser o processo de favelização. Mas o que é discutir hoje no mundo a questão da moradia? O que é discutir no mundo hoje a questão do saneamento básico? O que é discutir a questão das pandemias? Será que no momento em que a gente, por exemplo, está falando, né, está colocando uma pandemia com repercussões tão sérias como a Covid, qual a condição sanitária dessas pessoas? Quais são os indicadores de mortalidade numa área como essa? Né?
Então, são muitas vezes contradições do espaço urbano, mas o que deve ficar claro dentro dessa questão é que uma série de desafios se lançam, né, nesse crescimento das populações dentro dessas megacidades, essas hipercidades, né? Nós temos aí uma situação realmente muito importante. Bom, aqui, essa convivência, né, também do tradicional com o moderno, né, é uma imagem de Xangai. As cidades chinesas, elas impõem sérios desafios, né? A cada ano, formam-se cerca de 40 novas cidades na China. É impressionante. Não é? E existe uma expansão. Se você pegar os grandes corredores urbanos na China, que é Hong Kong, Cantão, por exemplo, Xangai e Pequim, Tianjin, esse corredor que pega a parte leste da China, ele vai emendar com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que vai emendar com o Sudeste Asiático, e vai chegar até, provavelmente, o oeste de Java. Então, nós vamos ter a maior aglomeração urbana no mundo, pensando em Ásia Oriental e Sudeste Asiático. Só que é aí que está o detalhe, né? O detalhe é que a urbanização chinesa, diferente da urbanização indiana, ou diferente da urbanização africana, ela segue uma lógica que é a lógica da intervenção do Estado e do planejamento estatal. É uma urbanização que foi controlada pelo Estado, que, inclusive, a migração interna de chineses, ela é controlada. O êxodo rural é controlado pelo Estado. Ou, pelo menos, há uma tentativa de se controlar. Então, nós sabemos como é que vai ser isso. O que nós já sabemos é que esses grandes núcleos urbanos chineses já colocam sérios desafios à hegemonia dos grandes núcleos urbanos da Europa e dos Estados Unidos. Em termos de mercados consumidores, em termos de capacidade produtiva, de força de trabalho, enfim. Tá? Então, eu quis dar um panorama aqui para vocês, exatamente como é que se configuram essas relações. Bom, a partir daí, a gente começa a ser mais específico. Quando a gente fala quais são o que levou, né, a esse crescimento espantoso, a esse crescimento extremamente acelerado. Bom, uma primeira linha de fatores são os fatores demográficos. Porque a revolução urbana, ela acontece nos países periféricos, especialmente na segunda metade do século XX. Né? Na segunda metade do século XX, o que nós vamos ver é que, diferente do que existia no século XIX, em que você não tinha uma evolução ainda realmente importante da medicina, especialmente da medicina preventiva, uma evolução das vacinas, uma evolução, né, da infraestrutura médico-hospitalar, do saneamento básico. Então, se você fizer um comparativo de estágios de urbanização, que é o que ele faz, né, o Milton faz aqui, nesse livro, Urbanização Desigual, nos capítulos 2 e 3, ele faz uma comparação estatística. E ele demonstra que a mortalidade infantil, por exemplo, se eu pegar início do século XIX, em Londres, era sensivelmente maior que a mortalidade infantil de São Paulo em 1940 ou 1950. Por quê? Porque quando a urbanização acontece aqui, as técnicas, né, ligadas à segurança alimentar, à medicina preventiva, que são técnicas e infraestruturas que atingem muito a mortalidade infantil, estavam muito mais desenvolvidas. Então, a queda da mortalidade infantil aqui, ela foi muito mais abrupta. Foi muito mais abrupta. A queda, em termos comparativos, estatísticos, o que aconteceu aqui em 30 anos,
Na Europa, por exemplo, Londres, Paris, as grandes cidades, levou alguma coisa em torno de 90. Então, isso é muito significativo. Porque, do ponto de vista demográfico, a queda, ela não está, na realidade, muitas vezes independe da vontade da população, né? Ou de uma mudança de comportamento da população, melhor dizendo. Então, ela é um fator exógeno. E mais, né? Ela é um fator que foi introduzido. Então, ela veio rápido, você não precisou desenvolver isso aqui. Quando eu falo desenvolver tecnologia. Então, isso teve um impacto realmente muito, muito importante. Isso é um fator das taxas vitais, é um fator demográfico. Paralelo a isso, né, como você tem uma transição muito rápida do meio rural para o meio urbano, a cultura rural, especialmente a cultura natalista, uma cultura pró-natalista, ela permanece no meio urbano. Por quê? No contexto de redução das taxas de natalidade ou fecundidade, isso depende de uma série de fatores de ordem cultural, que vão desde, né, a relação sociocultural que se tem com o tamanho da família, os níveis de inserção da mulher no mercado de trabalho, a criação de uma cultura contraceptiva. Então, isso demorou muito mais a se afirmar nos países, nas cidades dos países periféricos. Algumas cidades ainda, se pensarmos na evolução hoje das cidades, por exemplo, africanas, de cidades do sul da Ásia, há uma cultura que nem se aproxima dessa cultura antinatalista que nós temos aqui. Se eu pensar nessa cultura da fecundidade, por exemplo, uma relação do tamanho da família, pensarmos isso em Bangladesh, se pensarmos isso no Paquistão, são coisas completamente diferentes. Então, do ponto de vista das taxas vitais, a dinâmica é completamente diferente. Por outro lado, o fator que mais contribui para o crescimento populacional dessas cidades não é o fator demográfico, mas sim os fatores de ordem migratória, especialmente as migrações internas. Isso o Milton destaca no livro Manual de Urbanização, o Manual da Geografia Urbana, né? Basicamente, a gente tende a dizer que o êxodo rural está muito ligado aos processos de mecanização agrícola. Eu vejo isso sendo repetido numa frequência absurda. É claro que a modernização é um fator, mas não pode reduzir a isso. Porque o êxodo rural é um movimento migratório. Se é um movimento migratório, ele tem as suas polaridades, né? Então, a gente tem que pensar, qual a polaridade? Nós estamos falando de fatores repulsivos e fatores atrativos. Então, o que nós temos que pensar aqui? Estatisticamente, o que contou, não só quantitativamente, mas qualitativamente, e ele sempre faz essa distinção, né? Que era necessário promover análises qualitativas do processo para a urbanização dos países, das várias regiões. Porque nós colocamos isso dentro de um bolo homogêneo e não é homogêneo. Então, uma coisa é você pensar, por exemplo, na urbanização do Vietnã. Né? Como é que aconteceu a urbanização do Vietnã? A urbanização do Vietnã, na realidade, é uma urbanização que foi impulsionada pela guerra. Nas áreas rurais, as pessoas estavam muito mais expostas à violência. Então, um contexto de violência no campo, por exemplo, um contexto de guerra, ele é promotor de urbanização, que é o que está acontecendo, atenção, é o que está acontecendo na África hoje. Quando se discute a questão dos refugiados, né, se discute a questão dos refugiados, a questão das migrações, principalmente a espetacularização da chegada dos refugiados à Europa. Mas é extremamente invisibilizada a condição dos refugiados que migram dentro dos circuitos sul-sul, entre os países periféricos. E o que é pior, é extremamente invisibilizado os deslocamentos internos.
Quando o Milton, gente, lá nos anos 80, chama isso de migração forçada. Né? Isso é uma migração forçada, é uma urbanização forçada, porque os europeus, lá nos anos 60, quando ele está começando a desenvolver isso aqui, começaram a falar que existiam os chamados push factors, né? Ou pull factors, que na realidade eram fatores de ordem psicológica, sociológica, que as pessoas nas áreas rurais eram atraídas pela modernidade das cidades. E o Milton, isso é uma grande besteira que vocês estão falando. Não tem a menor possibilidade de vocês relacionarem isso só com. Claro, pode ter algum peso, pode, mas nos países periféricos está longe de ser. O êxodo rural é uma migração forçada. Não só por causa da questão da guerra, da questão da violência, mas das questões também relacionadas aos processos econômicos. O Luiz está lembrando aqui da fagocitose rural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Luiz. É importante. Isso é um conceito, inclusive, desenvolvido pelo grande geógrafo também, o professor Ariovaldo Umbelino dos Santos. O cara cabeçudo da geografia agrária lá da USP. A Camila está colocando, nas redações, a mecanização no campo é sempre a justificativa dos alunos ao se referirem ao êxodo rural do Brasil. Cara, imagino. Você já pode corrigir as redações de uma outra forma, viu? Você sugere assim, open the mind, né? Abra sua cabeça, porque tem muito mais por trás. A questão das guerras, por exemplo, violência do campo, pode dar um outro exemplo para vocês. A ideia da contextualização, tá? Da Colômbia, que está muito perto da gente aqui. Né? Cidades da Colômbia, elas explodiram nos anos 70 e 80. Por quê? O avanço da guerrilha, depois da narcoguerrilha, né? Então, esse êxodo rural teve muita relação com a dinâmica da guerra civil na Colômbia. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Na Amazônia, por exemplo, São José da Amazônia, a urbanização se acelerou muito no contexto, especialmente na região norte, que a Amazônia não se restringe à região norte. Por quê? Porque, entre outros fatores, a violência no campo induz a isso. Tá? Tem outro fator que as pessoas esquecem. Em determinados pontos, em determinados países, as áreas rurais estão superpovoadas. Que aí entra naquilo que o Luiz lembrou, que é a fagocitose rural. O que acontece? Você vamos imaginar que você tem uma família de camponeses, né? E essa família tem um minifúndio. Minifúndio é uma força de expressão. Se você pensar a relação terra per capita num país como a Índia, daqui a pouco um indiano vai ter um canteiro para cultivar. Né? Eles têm uma coisa assim, que é alguma coisa em torno de 2 hectares ou menos disso. Né? Quem não sabe de unidade agrária aí, 2 hectares daria mais ou menos 2 campos de futebol. Não dá para sustentar uma família. E aí vamos imaginar que você tem 6 filhos, você não tem capital para comprar terra. Então você vai transmitir essa terra por herança. Esses 6 filhos vão herdar o quê? Eles vão dividir 2 hectares. Então, é insuficiente. Então, como as áreas rurais começam a ficar superpovoadas, né? Aí você tem a transferência desses excedentes para a cidade. E é isso que está acontecendo na Índia, por exemplo, nesse momento. Né? A Índia ainda tem população predominantemente rural, mas o rural e o urbano na Índia, na China, aqui no Brasil, aqui, eles se confundem muito. Por isso que se confundem. Porque é impressionante isso. Você vê o processo de urbanização. Essas demarcações entre urbano e rural, elas são extremamente tênues. Né? Basta você olhar para cidades. A nossa cidade, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, para quem é de Belo Horizonte aqui, né? E quem está em outras cidades, pode buscar esses exemplos. É impressionante. Você vê, por exemplo,
o carroceiro. O carroceiro é uma prática de vários bairros aqui de Belo Horizonte. Não, se usa muito a carroça ainda. Então, isso é uma urbanização. Se você for aos subúrbios, às periferias de cidades indianas, você vai ver isso, né? Então, é uma situação. Essa cultura rural, ela é transferida para as cidades. Mas, da mesma forma, o urbano como cultura, que é aquilo que o professor Milton Santos, que a gente já estudou, chamava de psicosfera. A psicosfera urbana chegou meio rural. Então, você tem uma urbanização do rural. Então, quer dizer, não precisa você migrar para a cidade para entrar em contato com o urbano. Não precisa mais. Eu vou dar um exemplo bem claro, é quase uma questão. Quem é do interior aqui sabe. O pessoal, né, usava, né, a coisa com cavalo, e essa coisa, né, o cavalo, né, no cuidado do gado, e essa história toda. A motocicleta entrou com força nas áreas rurais do Brasil. A gente foi fazer uma expedição, né, do semiárido com Terra Negra, e a gente encontrava muitos jumentos abandonados assim na cidade, nas estradas e tal. O pessoal abandona o jumento, porque você precisa, né, você prefere a moto. Então, quer dizer, então, isso é o urbano chegando. Você estava nas áreas rurais, ali, interior da Paraíba, sul do Ceará, né? Você estava com internet 4G. Né? Então, quer dizer, esse urbano que está chegando ali. Então, são todos esses desafios, né? Aqui é só para vocês terem ideia do tamanho da densidade demográfica indiana, né? Como é que essa densidade demográfica indiana, ela colabora, veja que eu estou falando de áreas rurais aqui, olha. Essas manchas avermelhadas aqui, olha isso aqui, Bangladesh, ó. É realmente importante a gente configurar essa transferência de excedentes, né? Ainda sob êxodo rural, você tem uma modernização dolorosa, aquilo que o Zé Graziano, que foi ministro da Agricultura, né, chamava de modernização dolorosa, que aí sim é o processo da Revolução Verde, é a capitalização, é a chegada da técnica e dessa tecnosfera no campo, e isso, obviamente, cria situações, né, que são as situações de exclusão da agricultura familiar, de retirada do agricultor familiar do processo produtivo. Então, e aí não cabe só, viu, Camila? Uns alunos colocam isso lá, não cabe só mecanização, porque a expressão mais interessante para se colocar aí é a introdução das relações capitalistas no campo. Eu sempre gosto de colocar isso, e o Milton enfatiza muito isso no livro Urbanização Brasileira, que é outro que eu vou deixar lá, na bibliografia, porque o que acontece? Você tem uma introdução na relação capitalista, o que é? O principal fator de produção da agricultura familiar, um agricultor familiar, o objetivo dele é a subsistência. Né? A subsistência significa que muita gente acha, isso é sério, que eu vou dizer aqui, parece piada, mas é sério. Muita gente acha que um agricultor de subsistência, tudo que planta, ele come. Então, ele planta para comer, então, se ele planta mandioca, ele só come mandioca. Gente, não existe isso. Tá? É uma agricultura que produz e vende. Mas vende na escala local, vende na feira da cidade, vende no cinturão verde. Né? Quem abastece o Ceasa é a agricultura familiar. Só que o que ela vende é exatamente o valor que ela consegue com aquela venda, é o necessário para ela, para a sua sobrevivência básica. Não é uma agricultura que se volta à produção de grandes excedentes de capital, que aí é a agricultura capitalista, onde o principal insumo dessa agricultura é capital. E o capital que adquire tecnologia. Então, essa combinação aí, ela vai efetivamente, por isso, modernização dolorosa, que o Zé Graziano colocou, porque ela vai ser fator de exclusão, né? Inevitavelmente.
E isso, em alguns países, entrou com uma força absurda. Eu poderia dizer a vocês que, para o Brasil, pensando no êxodo rural brasileiro, esse fator aqui foi um dos mais importantes. Tá? O Brasil teve o maior avanço de agricultura moderna no bloco periférico. Né? Por isso que hoje é um grande ator, inclusive, do agronegócio mundial. A Revolução Verde chegou aqui com toda a força. Né? Então, isso cria uma estrutura agrária conservadora, porque nós não mudamos essa estrutura. Imagine, nós não mudamos a estrutura agrária. Nós conservamos essa estrutura agrária que foi herdada das Sesmarias. Né? Então, nós não temos uma reforma agrária em nenhum momento da história brasileira, atravessando os séculos, e não faltaram lutas para isso, né? Que nós conseguimos mudar essa estrutura agrária. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos vivendo essa triste realidade que é o crescimento absurdo da fome no nosso país. E aí, quando você vai, as pessoas, né, muitos, porque as pessoas podiam ler o Josué de Castro, que escreveu isso, outro grande geógrafo, lá nos anos 60, quando escreveu Geografia da Fome, e ele falava que a grande solução para o problema da fome no Brasil é a reforma agrária. Mas isso a gente não, né, essa ferida a gente não quer botar o dedo, né? Então, isso tudo colabora para uma intensificação realmente importante. Por isso, o Milton coloca, né, o dedo nessa ferida também, tá? Quando ele fala a necessidade de rentabilidade e os problemas de reconversão, ou seja, buscar dólares no mercado internacional para pagar dívida, impõe uma seleção ainda mais impiedosa ao meio rural, a modernização dolorosa, né? Assim, a degradação do meio rural, ou melhoramento agrícola, que é modernização agrícola, e degradação social, que é pobreza. Então, você tem uma contradição. Ao mesmo tempo que você moderniza, você cria, você proletariza desse camponês, são sempre contrabalançados por um acréscimo do êxodo da cidade. Ou seja, que era uma combinação perfeita para esse capitalismo tardio no Brasil, porque enquanto o agronegócio e essa agricultura capitalista ela se instalava e gerava enormes excedentes de mão de obra no campo, essa mão de obra no campo ela se transferia para onde? Para cidades onde ela vai ser extremamente proletarizada, ou seja, extremamente explorada, especialmente num setor que foi fundamental no tal do milagre econômico que os militares tanto exaltam, que era o setor da construção civil. Basta a gente entender o que foi a migração nordestina em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes aglomerações urbanas do Brasil, para a gente entender essa história aqui. Então, a pergunta é, a reforma agrária ainda, né, é uma medida necessária? Sim, é uma medida necessária. Absolutamente necessária. No sentido de que a reforma agrária é uma medida que controlaria o êxodo? Sim. Redistribuiria renda no Brasil? Significativamente. Reduziria a fome? Significativamente. Não só a fome para esse que migra, mas a fome nas cidades. Porque o custo da nossa cesta básica é em função disso. A nossa cesta básica é cara desse jeito, por quê? Porque a gente tem muita terra ociosa e nós temos a maior parte, as estruturas mais produtivas e mais beneficiadas por crédito, e você volta para a exportação. Então, é um outro tema, um tema que eu gosto muito também, mas não vamos ter tempo de aprofundar nisso. Aqui é só para a gente entender que é um fator muito importante se a gente está pensando em Brasil e está pensando em América Latina. Só para vocês terem ideia disso aqui, ó. Olha lá, como é que foi o avanço no Nordeste, olha lá, que a modernização agrícola ela não foi tão grande, ó. Então, em 1960, você sai de 33,89 e para 91 você chega a 60,65. Foi um aumento importante de população humana? Sim. Mas olha o que aconteceu com o Centro-Oeste, onde essa modernização foi muito mais rápida. Ele sai de 34 e vai para 81. Então, é só você pensar hoje o que é a lógica das cidades satélites, né?
que essas cidades satélites, no plano piloto, em torno do plano piloto, né, elas incharam muito em função disso. Então, de repente, você vê o Centro-Oeste com a renda per capita altíssima, mas com todos esses problemas, e os problemas urbanos de sempre aparecendo aí, né? Os problemas urbanos de sempre, que é exatamente essa questão da favelização, né? E outros contextos que nós vamos discutir. Bom, aqui, o Luiz, entra essa situação que você está colocando aí, que é o fascínio da cidade. Existem fatores sociológicos e psicológicos nesse processo. E aí, não vou dizer que são os principais, mas o Milton Santos chama a atenção desses fatores, né? Ou seja, você tem uma escolarização que cresce, inevitavelmente, ainda que não seja ideal, e no momento em que você tem uma população que é mais escolarizada, nos ambientes urbanos, ela passa a ter um desapreço pelo trabalho manual, né? E aí uma formação profissional que já está desarticulada do campo. Nós conhecemos um projeto maravilhoso na região do Crato, no Ceará, um projeto, se não me engano, Agrodóia, que é de permacultura, interessantíssimo, nessa nossa expedição pelo Terra Negra. E uma das metas da associação era que as novas gerações elas fossem criadas tendo apreço pela agricultura, pelo cuidado da terra, pelo trabalho na agricultura, que não necessariamente estivesse no horizonte daqueles jovens que, para serem bem-sucedidos ou efetivamente tiverem uma vida boa, eles precisavam migrar para as cidades, porque, de certa forma, isso é uma ruptura, né? Uma ruptura que desarticula, né, essa cultura da produção agrícola ou da própria agricultura familiar, né? Pode ser também, e essa é uma situação que interfere nesses movimentos, que essa ruptura seja conduzida por a ruptura de valores tradicionais, né? Ou seja, nas áreas rurais, ou nas pequenas cidades, ou nas vilas, né, o controle social é muito maior. Então, esse impulsionamento, né, em direção à modernidade, e especialmente às mudanças sociais, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui, quando você pensa no processo da emancipação feminina, a emancipação da mulher no mercado de trabalho. Muitas vezes, nas estruturas familiares tradicionais, patriarcais, muito comum nas áreas rurais, mais conservadoras, né, a mulher ela tem um impulsionamento nesse processo de imigração, tanto é que isso já é estudado, né? Aumentou muito a migração feminina nos países africanos, por exemplo, nessa tentativa de ruptura desses valores tradicionais, são valores realmente perversos, né? Os próprios Dalits, que eu mostrei a imagem no início da aula, eles fazem esse movimento, né, saindo de áreas rurais, especialmente do sul da Índia, em direção às cidades, porque sabem que nas cidades eles vão ter uma maior possibilidade de mobilidade e, inclusive, de manifestação, né? Extremamente importante, extremamente importante. Esse processo, inclusive, o filme muito interessante, O Tigre Branco, não sei se vocês chegaram a assistir, está na Netflix, assistam, muito importante, fala muito sobre isso aí. O efeito demonstração, isso é uma expressão do Milton, né? O efeito demonstração, que é exatamente o efeito de que a cidade, aí sim, é o fascínio da cidade, viu, Luiz? A cidade, ela é vendida. Existe uma fabulação da cidade. Então, é produzida uma imagem conceito da cidade. E essa imagem conceito da cidade, ela entra na forma realmente de um fascínio, em direção especialmente às populações mais jovens. Então, tem um trabalho interessantíssimo da geógrafa Ana Fani, que explica, por exemplo, a influência que as novelas da Globo, as telenovelas da Rede Globo, tiveram no contexto do êxodo rural brasileiro. Interessantíssima pesquisa, né?
Por quê? Você vê que a Globo se transformou no principal sistema de comunicação do Brasil nos anos 70, barra 80. Luiz já foi rápido no gatilho aí. Essas décadas, a Globo se transformou no principal sistema de comunicação do Brasil. E é interessante, né, que quando você... Os dois principais bens de consumo, que eram o sonho da classe média baixa e dos pobres, nos anos 70 e 80, era o quê? Carro e televisão. E a televisão, ela se distribuiu de uma força muito grande, justamente numa associação que o governo autoritário usou as telecomunicações, como a gente bem sabe, e os sistemas de televisão são sistemas de concessão pública. Não vamos entrar nessa seara aqui, mas é um campo muito interessante de pesquisa. E aí, o que acontece? As telenovelas da Globo, pelo menos as novelas, né, do passado, né? Agora não sei como é que está, mas se exaltava muito um padrão de classe média urbana do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Pessoas, as casas periféricas nas novelas da Globo pareciam você tá, né, dá vontade de morar, pô. Café da manhã da periferia tinha brioche, né? Suco de laranja com gominho, né? Quer dizer, então o cara olha para aquilo ali e, evidentemente, esse efeito de demonstração impulsiona ele para a cidade, né? Então, inclusive empreendendo migrações extremamente longas, verdadeiras rupturas, que é o caso da migração nordestina. Então, para a gente caminhar para o final, esses processos também contam com as migrações externas, né? Então, os processos de colonização política, econômica, né? Quer dizer, o que foram esses migrantes na história da colonização, tá? Na África, na Ásia, as migrações europeias, também no sentido econômico, a transferência de excedentes dessas populações no século XIX e XX. Isso teve um papel absurdo no desenvolvimento, por exemplo, das grandes cidades americanas, né? Incluindo principalmente a Argentina e Brasil. Se você pensar o papel da migração italiana em Buenos Aires e da migração italiana em São Paulo, é um negócio bizarro. Bizarro. Então, por isso, cria-se, inclusive, uma espécie de racismo no Brasil, que é um racismo geográfico. É um amálgama de racismo com divisão de classe, porque esses imigrantes aqui, né, veja que eu estou dando alguns dados aqui, que a entrada de 900 mil imigrantes de São Paulo, né? Quer dizer, 70% deles italianos. Em algum momento, tá, da história de São Paulo, início do século XX, a população italiana chegou a compor alguma coisa em torno de 40% da população da cidade de São Paulo. Então, a visão do grande centro urbano e econômico do Brasil sobre o resto do Brasil é uma visão apartada. Apartada. É interessante estudar isso, né? Quem estudou isso muito, no último módulo nós vamos fazer uma discussão, uma mesa redonda dele com o Milton Santos, é o Florestan Fernandes, né? Refletiu muito sobre isso. Mas há esse papel também das migrações externas. Então, uma série de fatores que contribuem para esse desenvolvimento, né? Você vê que as cidades dos países desenvolvidos, os elementos motores, ou seja, essas grandes cidades, você está falando de uma polarização em uma cidade, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, você está falando de várias. Esse aqui é o mapa da distribuição demográfica, da densidade demográfica da Alemanha. Observe a distribuição, né? Uma distribuição muito mais homogênea. Então, o que você tem? Você tem metrópoles regionais espalhadas em todos os pontos da Alemanha. Você tem vários polos de atração. Então, é muito diferente
Quando você pega uma cidade como Frankfurt, por exemplo. Frankfurt é uma cidade que é o centro financeiro da Alemanha. O centro financeiro da Alemanha tem 800 mil habitantes. Então, uma coisa é quando você tem uma cidade com 800 mil habitantes, uma com a renda per capita estupenda, né? E essa cidade ela vai oferecer o quê em termos de infraestrutura? É bem diferente. Porque aí, né, nós temos que relacionar que a mais-valia de uma cidade como Frankfurt, Londres, Paris, Tóquio, Nova York, né, não é uma mais-valia só capturada dentro do território. Aí nós estamos misturando os processos de urbanização aos processos de globalização, porque essa mais-valia é capturada internacionalmente. Né? Basta você entrar no Louvre para você entender o que eu estou falando. O patrimônio cultural que está ali não é um patrimônio só francês. Não é? É muitas vezes o resultado de uma pilhagem. Né? Então, são essas situações que configuram, né, o processo de urbanização. Para a gente terminar, a urbanização concentrada, ela desenvolve uma outra ideia, porque o que acontece? Aqui, o que nós temos é que as cidades, países periféricos, elas desenvolvem vantagens comparativas. Ou seja, que são vantagens comparativas? Peguei em São Paulo, a vantagem comparativa foi São Paulo concentrou a atividade cafeeira, atividade de disponibilidade do café, de capital do café, de infraestruturas herdadas do investimento cafeeiro, né? Ou então, a cidade normalmente, capital, não foi o caso do Brasil, né? Mas foi o caso do Rio de Janeiro, inicialmente, as capitais que recebem investimentos do Estado, que são eleitas pelo Estado a partir desses investimentos, que têm um crescimento do funcionalismo público, que muitas vezes, via de regra, tem um efeito muito importante na dinâmica econômica. Então, você tem ali, em função desse crescimento, essa base mais vantajosa, você tem um crescimento demográfico concentrado. E o crescimento demográfico concentrado gera mercado consumidor, oferta de força de trabalho, que gera crescimento econômico, que gera crescimento demográfico, e assim, né, as cidades elas vão inchando, elas vão crescendo de uma forma realmente muito, muito importante. Então, queridos, inclusive, eu fiz aqui alguns comparativos, depois vocês coloquem ali, né, a ideia das especializações urbanas, né, porque aqui nós temos uma descontinuidade das redes urbanas. Redes urbanas, elas não são contínuas. Especialmente se você pegar nordeste, norte do país, por exemplo, se você pegar o interior da África, pelas dificuldades na implantação dos sistemas de transporte, você vai ver que, muitas vezes, a força das grandes cidades, São Paulo, Rio, Recife, se perde, porque a própria dificuldade do sistema de transporte dificulta a penetração de mercadorias, a penetração, né, daquela economia, daquela influência da cidade. Então, cria-se cidades locais, tá, que passam a ter uma influência no seu entorno, por isso cidades cogumelo, né? O chapeuzinho do cogumelo. Ela limita a sua influência naquele entorno. E nós temos no Brasil, e na África, e na Ásia, mais uma miríade de cidades locais. Então, de um lado, você tem as grandes cidades, as massas humanas que nós falamos aqui, e do outro, nós temos as cidades locais, monofuncionais, né, que muitas vezes têm uma função comercial, né? Por exemplo, você vê cidades no semiárido brasileiro, que são cidades formadas por feiras, né? Em que algumas delas se gerou um processo de acumulações importantes, o caso de Feira de Santana, né? Outras cidades onde você tem o movimento turístico, onde você tem a importância religiosa, cidades onde você tem a ação do Estado implantando indústrias, por exemplo, atividades econômicas especializadas, é o caso da cidade de Volta Redonda, por exemplo, né? A implantação da Companhia Siderúrgica Nacional.
Então, essas especializações, elas surgem. Então, no frigir dos ovos, a urbanização periférica, ela vai ter características muito diferentes. É um fenômeno muito diferente daquilo que se produziu nos países desenvolvidos. E nós, durante a aula, a gente tentou responder exatamente por quê, né, que é diferente essa configuração, né? Muito bem, bom, o Balbino está aqui, boa noite, Balbino. E é isso aí, pessoal, fechamos por hoje. Na realidade, eu vou anexar, eu vou pedir para o Vitinho anexar depois isso para mim, a aula de hoje, tá? Já para vocês lá, tudo certinho. E na semana que vem, a gente dá prosseguimento à parte de urbana, analisando a cidade caótica. Aí a gente vai para dentro da cidade, né? E aí a gente vai falar principalmente sobre o processo de favelização. Grande abraço, boa noite a todos. Abraço para você aí, Luiz.